Olá amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal e hoje, como não poderia deixar de ser, eu vou compartilhar com vocês todas as minhas leituras de janeiro e fevereiro desse ano de 2022. Muito que bem, no mês de janeiro e fevereiro eu fiz 12 leituras, 6 físicas e 6 digitais, o que para mim foi uma grande surpresa, porque realmente estava achando que o meu ritmo de leitura estava um tanto quanto devagar, mas aí eu percebi que ao fazer essa retrospectiva para gravar esse wrap-up, eu descobri que não, era mais uma impressão errada minha, na verdade eu tô lendo bastante. Mas antes da gente começar a conversar sobre essas 12 leituras dos 2 últimos meses, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei de vocês no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como disse o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Gostaria também de lembrar que tem link de compra aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando através de meus links eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além disso, se esse for o seu primeiro vídeo aqui no canal, se inscreva, se torne Book Crusher, pois isso vai ajudar bastante. Enfim, vamos começar, vamos parar de blá blá blá, porque como eu já falei, são 12 leituras, então vou ficar aqui por bom tempo, tá muito calor, mas que comece o vídeo. Ok, a minha primeira leitura no mês de janeiro e também a minha primeira leitura no ano de 2022 foi totalmente por acaso, porque eu acabei vendo esse livro na Amazon, esse e-book no caso, e eu não sabia que ele era uma continuação de uma história que eu li no ano passado, e eu pensei, ok, eu preciso ler agora. Eu estou falando de O Natal de Will e Raul, do Érico Venâncio, que é um conto, uma novela, continuação de O Amante da Minha Esposa, que eu li em outubro do ano passado. Foi uma história que me surpreendeu pra caramba. Eu gostei muito dos dois personagens, da forma como o autor tratou esse relacionamento deles, e aqui nós vamos ter os personagens algum tempo depois, lidando com esse relacionamento que eles acabaram criando. Isso pode ser um spoiler, eu sei. Mas enfim, é uma história muito, muito, muito fofa, muito cativante. E sim, eu descobri o plot twist do final antes dele ser revelado, mas a leitura em si compensou bastante, eu me diverti bastante. Enfim, minha primeira leitura foi O Natal de Will e Raul, do Érico Venâncio. Daí, em seguida, como eu estou focado em tentar ler a maioria dos livros físicos que eu tenho aqui na estante, eu acabei pegando para ler o Lara Jean Vive Terminando Comigo, da Mariko Tamaki e da Rosemary Valerio O'Connell, lançado pela editora Intrínseca, que eu acabei comprando na Black Friday do ano passado. Esse livro aqui vai falar, obviamente, sobre um relacionamento abusivo, que estão no último ano do ensino médio, e como a Lara Jean do título acaba meio que trazendo problemas para a vida da Fred por conta do seu comportamento e da forma como lida com esse relacionamento das duas. Enfim, eu curti bastante essa leitura, ela é bem introspectiva, as ilustrações são simplesmente uma graça, e tem vídeo opinião no primeiro vlog aqui do canal, junto com o Natal de Will e Raul. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Vaza para a água que tá muito calor. Em seguida, eu acabei pegando para ler o Bridalbury Camp, o conto que dá início à série Little Bridge Island, da Meg Cabot, que é voltada para o público mais adulto. E aqui nós vamos conhecer uma professora de yoga barra ginástica que vai acabar se envolvendo com o subxerife da cidade, por conta de um erro de calendário, por assim dizer, desse subxerife. É uma história bem rapidinha, bem fofinha de se ler. Infelizmente não tem em português, só tem em inglês, mas foi super divertido e dá o tom correto que a nova série da Meg Cabot vai abordar, voltada para o público adulto. Enfim, apareceu nesse nosso segundo vlog aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. No mesmo vídeo eu acabei comentando sobre O Escravo, o primeiro volume da trilogia O Príncipe Cativo, da C.S. Pacat. E o que eu posso dizer sobre esse primeiro volume, além de que eu fiquei completamente chocado com a proposta que a C.S. Pacat trouxe para esse livro aqui. Se você conhece a autora por fãs, a série de HQs que ela publica junto com a Joanna Mads, esqueça aquela C.S. Pacat. Esse não é um livro jovem adulto, esse livro é um livro adulto, vai ter bastante material pesado, sabe? Vai ter bastante conteúdo sensível, principalmente com relação a abuso físico e sexual. Mas mesmo sendo uma história tão chocante, com cenas tão repulsivas, eu acabei entendendo a proposta que a autora estava contando aqui,
e a leitura foi muito fluida e me pegou logo de começo e acabei devorando esse livro. Enfim, tá nesse mesmo vlog que eu comentei com vocês, e se quiserem saber mais o que eu senti com o Príncipe Cativo, é só lá irem ver. Daí, fechando o mês de janeiro e também o nosso segundo vlog aqui do canal, eu acabei lendo Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins, o terceiro livro publicado por ele pela editora Alt. E esse livro aqui, ele foi uma surpresa muito agradável e positiva, porque eu tinha medo dessas três histórias não darem certo. Afinal, nós vamos ter a Casa 8 contando a história de três personagens diferentes em três épocas diferentes, nos anos 2000, nos anos 2010 e nos anos 2020, quando começa a pandemia de coronavírus. Mas funcionou muito, eu achei extremamente cativante, eu achei extremamente gostoso de se ler. O meu núcleo favorito, sem sombra de dúvidas, são dos anos 2010. Eu amei todos os personagens que aparecem no núcleo de 2010. Mas enfim, eu nivelo esse livro aqui no mesmo patamar de 15 dias. O 1 Milhão de Finais Felizes continua sendo o meu livro favorito do Victor Martins, mas vamos lá conferir no vlog tudo que eu achei sobre Se a Casa 8 Falasse. Daí, começando o mês de fevereiro, com carga total, nós tivemos o nosso primeiro livro favorito desse ano de 2022, que foi com O Chamado do Monstro, do Patrick Ness, lançado aqui no Brasil pela editora Ática, nessa edição ilustrada. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, só que depois que eu acabei lendo The Rest of Us Just Live Here no ano passado, a minha vontade simplesmente triplicou. E essa é uma história infantil, infanto-juvenil no caso, que vai falar bastante sobre luto, sobre perda, sobre tristeza. Enfim, é uma história muito profunda, muito bonita e bastante poética. E ela mistura fantasia com realidade de uma maneira bem lúdica e meio contos de fadas, mas um conto de fadas da vida real, sabe? Com os pés no chão. Enfim, incrível, eu dei 5 estrelas e tem um comentário mais completo sobre O Chamado do Monstro no terceiro vlog aqui do canal. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. No mesmo vídeo, eu acabei comentando com vocês sobre a minha leitura de Romeu e Julieta, do William Shakespeare, nessa edição da editora Príncipes, que foi adaptado em prosa pelo Júlio Emílio Braz. Júlio Emílio Braz, que é um autor da minha infância, que escreveu um dos meus livros favoritos da infância. Então eu confio muito no trabalho do Júlio. Eu devorei essa história em um dia, de tão preso que eu fiquei na narrativa. É engraçado porque mesmo eu nunca tendo lido a história ou visto uma adaptação completa do livro, eu conhecia bastante conto, né, que o William Shakespeare criou, mas ainda assim tiveram algumas coisas que me surpreenderam bastante e, enfim, eu fiquei completamente apaixonado por esse trabalho. Eu dei 5 estrelas e, como falei pra vocês, eu comentei pra vocês no nosso terceiro vlog aqui no canal. E fechando esse vlog, eu compartilhei com vocês a minha leitura de Sem Julgamentos, da Meg Cabot, o primeiro volume oficial da série Little Bridge Aslan, que está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Record. Foi lançado em fevereiro e eu parei tudo que eu estava fazendo para ler essa história e a Meg não me decepcionou de forma alguma. Na verdade, ela chegou a me surpreender, porque aqui, ao mesmo tempo que a gente encontra a Meg de sempre muito carismática, muito bem-humorada, nós também vemos um lado mais crítico da autora, já que o background desse livro aqui vai ser a passagem de um furacão na ilha de Little Bridge Aslan, e as consequências desse furacão nos mostra um outro lado de como as tragédias nos Estados Unidos acontecem também. E foi muito interessante para ver e para fazer esse paralelo aqui com o Brasil. Enfim, eu amei de verdade esse livro e eu quero muito ler as continuações, que são com outros personagens. Espero que a editora Record traga logo aqui para o Brasil. E fechando as nossas leituras de fevereiro, um livro que acabou ganhando um vídeo especial aqui no canal, uma live com uma participação da minha amiga Mar, foi o Aprendendo a Seduzir, da Patricia Cabot, que é o nome da Meg Cabot para os romances de época. E foi a nossa primeira leitura do projeto Leituras Gêmeas, que todo final do mês vai ter uma live comigo e com a Mar comentando sobre o livro. E eu amei esse romance de época da Meg, sem sombra de dúvidas. Eu fui super cativado pelos personagens. É uma história com um plot super interessante que vai nos levando do início ao fim, com uma protagonista muito boa. Os dois protagonistas são muito bons, na verdade. Tanto a Caroline quanto o Brayden. E, ai gente, sério, fiquei maravilhado com esse romance de época da Meg Cabot. E, sério, vão lá conferir a live comigo e com a Mar, onde a gente disseca um pouco mais a nossa leitura sobre Aprendendo a Seduzir. Passando para as minhas leituras de carnaval, nós tivemos Artifice,
do Alex Wolfson e ilustrado pela Wynonna Nelson. Foi outra história que eu acabei descobrindo totalmente por acaso na Amazon, através do Kindle Unlimited. Ele é um sci-fi, ele vai ter personagens LGBTQIA+, e assim, eu fui completamente cativado por essa narrativa. Vocês não imaginam, sabe? Tanto que acabou se tornando o meu segundo favorito desse ano de 2022, completamente de surpresa. Enfim, para quem quiser saber mais sobre o que eu achei de Artifice, vou deixar o link para o nosso último vlog aqui no canal, para vocês irem ver o que eu achei dessa HQ aqui. Depois eu li outra HQ que tinha disponível lá no Twitter, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir, que é nacional, e eu tô falando de A Vida Nua de Lauro, do Valdir Marte, que vai contar a história sobre o Lauro no começo da pandemia, sozinho no seu apartamento lá em Recife, e ele tendo algumas reflexões, ele lidando com essa solidão, lidando com o término e meio que apaixonite que ele tá tendo pelo seu novo vizinho. Esse basicamente é o ponto de partida da HQ, eu não vou contar mais detalhes porque eu acho que posso acabar estragando toda a história, mas como eu falei pra vocês, tem disponível de graça lá no Twitter, o link vai estar aqui embaixo para quem quiser conferir. Me surpreendi positivamente com essa HQ, é uma gostosura de se ler e é recomendado para maiores de 18 anos. Fechando esse meu bimestre de leituras, nós tivemos Um Ano Solitário de Alice Oseman, que basicamente, além de ser o primeiro livro escrito por Alice Oseman, também foi o pontapé inicial do universo de Heartstopper, pois aqui nós vamos ter uma história narrada pela Tori, a irmã do Charlie. E assim, mesmo sendo fã do universo de Heartstopper, das HQs de Heartstopper, por ser o primeiro livro de Alice Oseman, eu senti que, apesar da história ser muito cativante, do texto ser bastante fluido, Alice poderia ter entregado um pouco mais nessa história, mas é justificável, já que esse foi de fato o primeiro livro escrito por Alice Oseman, sabe? Então existe esse porém. Eu curti, mas poderia ter sido muito melhor. Mesmo assim, para quem quiser começar o universo Heartstopper, eu acho que essa é uma boa pedida e foi a minha primeira leitura dos 12 livros para 2022 que eu consegui completar. Então, além disso, marcamos uma meta aqui nesse nosso vídeo. Muito bem, pessoal, foram todas essas as minhas leituras do mês de janeiro e fevereiro de 2022. 6 livros físicos e 6 livros digitais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos, se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, o link para vocês me seguirem vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu link para a Amazon. Vocês comprando através dos links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada ali por isso, além de, é claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Enfim, vocês já leram algum desses livros? Vocês pretendem ler? Quais foram os livros que vocês leram em janeiro e em fevereiro? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.